Isso. Abramos a Sagrada Escritura no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Parte do verso 1 até o verso 25. Leamos juntos. A palavra de Deus diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que vos expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitastes nela. Comeis as vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Todos nós juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho, em caminho em que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados.
Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, perdão, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém. Ó Senhor, aqui estamos nós também, teu povo, teus servos, aqueles que também foram alcançados pela aliança do Senhor para conosco e para com a nossa casa. Estamos aqui alegres, Senhor, estamos aqui transbordantes de alegria, porque maravilhas tem feito o Senhor no meio de nós, e por isso nós estamos alegres. Por isso, ó Deus, continua a falar conosco, e que a Tua palavra traga fortalecimento ao nosso coração, traga cura às nossas feridas e traga quebrantamento ao nosso coração. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A família da aliança. Disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus fez aliança conosco, irmãos. Deus é um Deus bondoso, assaz benigno, que nos livra do mal. E temos o privilégio de, assim como aqueles que estavam ao Antigo Testamento e aqueles que estiveram ao Novo Testamento, nós hoje também estamos debaixo da mesma promessa, porque há um só Deus e há um só rebanho do Senhor. E nesse mês que se encerra hoje, que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem como seu tema a família, eu quero partilhar um pouco com os irmãos sobre a família da aliança. As benesses que nós recebemos do Senhor por estarmos debaixo da sua aliança. A primeira grande bênção que recebemos do Senhor, meus irmãos, é que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Ora, o texto é muito claro quando nos diz, no capítulo 24, versículo de número 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Foi Deus quem tomou Abraão, assim como foi Deus que tomou a mim e a você. Nós tivemos o privilégio de ouvirmos a doce, maravilhosa, mas também forte, potente voz do Senhor nos chamando pelo nosso próprio nome. Jesus disse aos seus discípulos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Deus nos chama pelo nosso nome. Ora, não foi assim que Deus chamou o pequeno Samuel? Quando à noite Samuel estava dormindo, não é? Na casa de Eli, e o Senhor, alta madrugada, não chamou Samuel, Samuel, e ele se levantou e foi ter com Eli, primeira e segunda vez, e ele disse, olha, se ouvir a voz mais uma vez, diga, Senhor, fala que teu servo ouve. E Deus, a partir daquela ocasião, passou a falar a Samuel de uma forma audível, perceptível, compreensível. Deus fala assim conosco. Nós podemos não ouvir a voz de Deus de forma audível, mas temos nosso coração inclinado por Ele e para Ele. Passamos a desejá-lo, a amá-lo, a querê-lo. Passamos a gostar daquilo que a sua palavra nos diz, que é aquilo que agrada a Deus. Passamos a temer ao Senhor. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu, diz a sua palavra.
A primeira bênção da aliança, meus queridos, é que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E nós somos escolhidos pelo Senhor na mesma condição que nos diz o apóstolo Pedro na sua carta, quando ele nos diz que o Senhor nos fez nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos escolhidos nele e por ele, para que possamos viver para o louvor da sua glória. A primeira bênção que nós desfrutamos como família da aliança é que o Senhor nos escolheu. Mas veja, a escolha do Senhor por nós não foi que nós fizéssemos alguma coisa para ele ou por ele, mas porque ele nos amou primeiro. O seu amor é tão grande que ele amou a mim, a você, mas ele também amou aos nossos filhos. Os nossos filhos também fazem parte da aliança. Os nossos filhos também vão receber graça da parte de Deus para as suas vidas. Os nossos filhos também receberão todas as benesses da aliança que recaem sobre nós, também recaem sobre os nossos filhos. Quando Deus chamou Noé, tanto Noé como a sua esposa, como os seus filhos, também entraram na arca. Deus fez aliança com Abraão, não é? E lhe concedeu Isaque. A Isaque, Deus também o alcançou e lhe concedeu Jacó e Esaú. De Jacó, Deus não apenas o alcançou, trocou-lhe o nome e lhe concedeu 12 filhos, de onde vieram as 12 tribos de Israel. A bênção de Deus não é apenas para nós, mas também alcança os nossos filhos. Essa é a primeira benesse da família da aliança. Deus nos alcançou e alcançou também a nossa casa, a nossa família. Mas há uma segunda verdade que o texto nos traz acerca do privilégio que nós temos de fazermos parte da família da aliança. Diz o texto que Deus não apenas nos escolheu, mas Deus é aquele que também nos concede livramento. Diz o texto, versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, com tudo o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando os vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Versículo 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu a entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar. Ainda, versículo 11. E assim vos livrei da sua mão. Versículo 11. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos, enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Deus é aquele que também nos dá livramento, meus irmãos. Ele não apenas nos escolhe, mas ele nos livra, ele nos guarda. E a semelhança da passagem que lemos, quantas e tantas batalhas nós não temos empreendido. Tantas e quantas situações de aflição nós já não enfrentamos. Mas se chegamos até aqui, é porque a graça do Senhor tem sido conosco. Sabemos que a caminhada não é uma caminhada fácil. Muitas vezes nós olhamos e dizemos, Senhor, não aguento mais. Senhor, estou profundamente cansado. Senhor, toma a minha vida. Senhor, não há mais prazer para caminhar. Sabemos que há momentos que nós nos encontramos esgotados, nos encontramos exauridos, nos encontramos
fatigados, sem força, sem ânimo. E exatamente em momentos como esse, em circunstâncias como essa, que Deus renova as nossas forças, que Deus nos concede graça sobre graça, que Deus reanima a nossa alma, que nós sentimos novamente a alegria da salvação do Senhor nas nossas vidas e através das nossas vidas. É em momentos como esse que nós reconhecemos, não estamos sozinhos, a graça de Deus nos tem cercado pela frente, por detrás e por todos os lados. Não estamos sozinhos, o Senhor é aquele que nos dá o livramento. E de fato, queridos, porque a nossa força é pouca, porque a nossa inteligência ela é insignificante, ai de nós se nós lutássemos a partir do nosso próprio braço, certamente já teríamos sucumbido. Mas se chegamos até aqui, temos que nos alegrar. Somos de fato um povo vitorioso, mas a nossa vitória vem do Senhor. A nossa vitória não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa confiança é que Deus nos tem mantido de pé, porque o propósito de Deus na nossa vida não pode ser frustrado. É verdade que há situações difíceis, mas não teríamos chegado até aqui se não fosse a boa, graciosa e potentosa mão do Senhor que nos segura, que nos guarda, que nos livra e que nos impulsiona a caminhar adiante. A família da aliança conta não apenas com o privilégio de ser chamado pelo Senhor, mas de ter a proteção do Senhor sobre o seu lar e sobre a sua casa. Não é sem razão que o salmista no Salmo 121 nos aponta acerca dessas coisas. Quando ele nos diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E diz mais, que aquele que nos guarda não dorme nem dormita. Ele está constantemente em alerta, em prontidão, nos guardando, nos cercando, nos protegendo, porque o seu amor não tem fim. Veja, o salmista termina o Salmo 121 com a expressão de que o Senhor nos guarde na nossa saída e na nossa entrada. E é interessante porque, via de regra, não é? Nós não tratamos dessa forma, não é? Mas nós tratamos da entrada e saída. Mas por que o salmista fala da saída e da entrada nessa ordem? Porque ele toma como partida que nós estamos em nossa casa. A nossa casa é o nosso porto seguro, é o nosso castelo, é a nossa fortaleza, é a nossa morada. Mas há situações que nós precisamos sair do nosso abrigo, sair daquele lugar que nós estamos seguros. Então, a oração do salmista é que o Senhor nos guarde em nossa saída até o nosso retorno, que será a nossa entrada, o nosso retorno para a nossa casa. Ou seja, dentro da nossa fortaleza ou fora dela, que a boa e graciosa mão do Senhor seja aquela que nos guarde, que nos proteja, que nos conceda livramento. O Senhor é bom e a sua bondade dura de eternidade a eternidade. Mas ainda há uma terceira benesse da aliança que está sobre mim, sobre você, sobre as nossas famílias, que eu quero partilhar com os amados. E tem a ver com a provisão do Senhor para conosco. Versículo 13. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. A provisão vem do Senhor. Josué alerta ao povo que uma outra benesse da aliança que Deus fez com o seu povo, fez comigo e com você, com a nossa casa, com a nossa família, é que Ele é aquele que nos sustenta. Ele não apenas nos guarda, Ele não apenas nos chamou, mas Ele também nos dá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, basta apenas que clamemos a Ele. Clama a mim e responder-te-ei coisas, maravilhosas e
tremendas, diz a sua palavra. Buscai e me achareis, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos, meus irmãos, confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus para a nossa vida. Muitos podem estudar e podem galgar uma carreira de sucesso, mas se não for essa a vontade de Deus, não serão bem-sucedidos. Lógico que confiar na provisão de Deus não significa que nós não vamos fazer nada. Não significa que nós vamos cruzar os braços, deitar numa rede. Não, a provisão virá. Não é isso. A própria Bíblia nos alerta. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então vamos labutar, vamos trabalhar, mas confiados de que não é o nosso trabalho que vai dar frutos, mas a graça de Deus fará com que o nosso trabalho frutifique para a glória, honra e louvor do santo nome daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Temos o privilégio de saber que Deus concederá saúde, porque ninguém tem como trabalhar sem saúde. Então Deus nos concede saúde, concede disposição, inteligência, tudo isso faz parte da provisão de Deus, para que através da sua ação na nossa vida, possamos nós alcançar o sucesso que desejamos, que é exatamente a provisão da nossa casa, segundo a boa e graciosa vontade de Deus para conosco. Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que nos guarda, Deus é aquele que nos alimenta, não é? O pão sobre a nossa mesa, agradecemos todos os dias, porque vem da parte do Senhor. Assim aconteceu no deserto, assim aconteceu com os discípulos e assim acontece conosco nesses dias. É a boa e graciosa mão de Deus que nos alimenta. E vejam, Deus nunca nos dá demais além daquilo que precisamos, a fim de que o nosso coração seja ingrato a Ele. Mas Deus também não permite que tenhamos aquém daquilo que nós precisamos, para que não venhamos a murmurar contra Ele. Mas a cada dia, Deus tem colocado pão sobre a nossa mesa, um teto que nos abriga, vestes que nos cobrem, calçados que protegem os nossos pés, mas acima de tudo, a sua misericórdia que renova sobre nós a cada novo amanhecer. A bênção da família da aliança também está na provisão de Deus que é derramada sobre nós em todo o tempo. Às vezes nós passamos dificuldades por conta do nosso próprio pecado, da nossa desobediência, do nosso coração que é duro. Há outras situações que nós passamos porque pedimos e pedimos mal, não é? Mas se nós pedirmos tudo de acordo com a vontade do Senhor, Ele nos concederá. Temos essa promessa lá na primeira epístola do apóstolo João. Por fim, meus irmãos, diante dessas bênçãos, além da bênção de que o Senhor, da sua presença para conosco, veja, o que é que ele requer de nós? O que é que ele pede de nós? Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. O que Deus requer de nós, meus irmãos, é inteireza do nosso coração. Nós não podemos amar o Senhor e dividir o amor do Senhor com outras coisas ou outras pessoas. Fazer isto é baixar Deus da sua dignidade e equipará-lo àquilo que Ele criou. Isso é uma ofensa contra o Criador. Precisamos nós amarmos o Senhor acima de tudo e acima de todos. Amarmos o Senhor acima de nós mesmos. Amarmos ao Senhor acima da família que Ele nos concedeu. Amarmos ao Senhor acima de qualquer bem que Ele possa ter nos concedido ou que ainda nos concederá. Amar ao Senhor acima de toda ou qualquer bênção concedida da parte dEle. Precisamos amar ao Senhor de uma forma ímpar, incomparável, colocando diante dEle o nosso próprio coração e descansando, porque Ele cuidará de nós, cuidará da nossa casa, cuidará daqueles que são
preciosos e caros ao nosso coração. Mas é Ele que deve ser o centro. O próprio Senhor Jesus declarou: todo aquele que não deixar, o aborrecer, pai, mãe, filho, filha, ou qualquer outra coisa por amor de mim, não é digno de mim. Eu sei que nós muitas vezes somos colocados contra a parede, não por Deus, mas por aqueles a quem amamos, por aqueles que nos são caros, por aqueles que nos são preciosos. Mas não nos esqueçamos daquilo que o Senhor nos diz em sua palavra. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A melhor forma que eu e você temos de abençoar a nossa família, de amar a nossa família, de cuidar da nossa família, não vem da nossa própria capacidade, vem do Senhor. Por isso, que o Senhor ocupe a primazia do nosso coração e da nossa alma. E se em algum momento da nossa caminhada tivermos que ser duros com os nossos, que o sejamos. E recorramos ao Senhor que nos dê graça e sabedoria. E se precisarmos chorar na presença dele, que o façamos, a fim de que seja o mesmo Deus que nos alcançou, que alcance o coração destes. Eles podem estar distante durante algum momento, algum ponto, durante algum período, mas o Deus que alcançou a mim e a você é o Deus que também os alcançará e os trará de volta, para que possamos adentrar a Jerusalém celestial juntos, como família da aliança, abraçados, louvando a esse Deus que estabeleceu a aliança comigo, com você, com a nossa casa, com a nossa família. Por isso, meus irmãos, disse Josué, e esse é o nosso desafio: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O mais, descansemos no Senhor, Ele mesmo se encarregará e nos abençoará e proverá tudo aquilo que nós precisarmos. Ele livrará a nossa casa, Ele nos dará a bênção da salvação. É Ele que nos conduzirá à presença do Pai. Das suas mãos haveremos de receber a coroa da vida eterna. Alguns já estão mais adiantados nesse processo, outros ainda estão labutando aqui. Mas saibam, todos nós não apenas estaremos juntos, mas vamos adentrar juntos a Jerusalém celestial. Que Deus nos abençoe, renove o nosso coração, fortaleça a nossa alma e nos corrija naquilo que nós temos estado em falta para com o Senhor. Vamos orar e vamos suplicar que a graça do Senhor possa brilhar na nossa vida e possa nos fazer cada vez mais desejá-lo em nossa vida e viver para o louvor da sua glória. Ó Senhor, muito obrigado pelo trabalho desta manhã, muito obrigado por cada um dos teus filhos que aqui estão, muito obrigado por cada família aqui representada. E agora suplicamos, ó Deus, fortalece o nosso coração, anima a nossa alma. Ó Senhor, traz renovo espiritual sobre cada um de nós, sobre as nossas casas, Senhor, sobre as nossas famílias. Queremos colocar diante da Tua presença cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, os nossos pais, os nossos irmãos, enfim, toda a nossa parentela, Senhor. Ó Deus, chama-os pelo nome como nos chamaste, Senhor. Como chamaste a Pedro, a Paulo, a Tiago, a João, como chamaste a Moisés, a Elias, Eliseu, a Moisés. Ó Deus, chama aqueles que são preciosos aos nossos olhos, são caros aos nossos olhos, porque reconhecemos que esses foram presentes dados pelo Senhor à nossa vida, são a nossa família, Senhor. E nós não vamos de forma alguma abrir mão destes, ao contrário. Vamos continuar clamando ao Deus do céu, vamos continuar suplicando a Tua misericórdia. Como aquela mulher que estava chorando, estava suplicando pelo juiz iníquo, até que ele atendeu o seu pedido.
Aquela mulher que, com toda humildade, chegou diante de Jesus, suplicando a bênção do Senhor, não com arrogância, mas se colocando numa condição inferior, se comparando a cachorrinhos que comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. É assim que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós não temos nada que Te oferecer, Senhor. Tudo é Teu. Tudo pertence ao Senhor. A nossa própria vida pertence ao Senhor. Se o Senhor quisesse nos levar agora, o Senhor ainda assim permaneceria sendo bom? E porque confiamos na Tua bondade, Senhor, nós queremos suplicar em lágrimas. Salva a nossa casa, Senhor. Alcança os nossos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra, liberta. Quebra as cadeias que têm impedido que esses possam se achegar ao Senhor e possam render-se a Ti, confessando a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, restaura o altar da nossa casa, o altar da nossa família. A partir de mim, a partir desses meus irmãos, agrada-te nós, Senhor. E que possamos, com toda a alegria, de forma exultante, com toda firmeza, podemos declarar, como disse o teu servo Josué, nós também e a nossa casa adoramos apenas ao Senhor. Permita que a nossa casa brilhe, Senhor, a partir da glória do Senhor. Que a nossa casa possa exalar o bom perfume do Senhor Jesus. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu sobre a face da terra. Porque naquele lugar é o Senhor que reina, é o Senhor que governa, é o Senhor que domina, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que está presente para o louvor da sua própria e santa glória. Por isso, Senhor, nos enche, nos faz transbordar do Teu Espírito, nos faz transbordar na Tua presença. E que os outros, ao olharem para nós, vejam além do nosso rosto, vejam o rosto de Jesus na nossa vida. E que o Pai seja glorificado e exaltado. Nós também somos família da aliança. Nós também somos Teu povo, rebanho do Teu pastoreio. Ó Senhor, continua cuidando de nós. É em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Recebamos a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso bondoso, eterno e paciente Pai, que as ternas comunhões, consolações, o poder e as virtudes do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós e sobre todos aqueles que fazem parte da família da aliança, espalhados em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. 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 Poder assentar-se. Deus muito nos abençoe a todos que aqui estão e aqui estão conosco também através da grande rede. Deus abençoe a todos. É uma oportunidade que você possa estar aqui conosco, não é? Fazendo parte também desse trabalho. Então, a congregação presbiteriana Getsemane do Salvador, ela se reúne todos os domingos, a partir das 9 da manhã, aqui no Salão Adriático do Marano Hotel, né? Aqui na Avenida Manuel Dias. Muito bem. Aguardamos a sua visita. Deus abençoe. Um abraço.